Como disse os senhores, eu vou fazer essa pausa na discussão que estávamos travando ainda há pouco, no que toca ao sistema eleitoral. Havia um compromisso que nós havíamos assumido com a conselheira Silvia Cerqueira, de trazer ao debate do Conselho Federal o pedido do Supremo Tribunal Federal, no sentido da ordem se manifestar como amici curiae ou não, no caso da ação afirmativa de reserva de vagas no ensino superior, programa de cotas da Universidade de Brasília. Essa matéria é o processo 21 da pauta, foi distribuído ao conselheiro Luiz Viana, a quem convido a integrar a mesa, não sem antes fazer registrar a presença entre nós e convidar para integrar a mesa também dos presidentes Carlos Augusto, de Sergipe, e Omar Melo, de Alagoas. Acho que são só os dois que estão por aqui agora. O Adi Damu, também do Rio de Janeiro, presente entre nós, para nós, e o Antônio Fábio, do Amazonas. Faço o registro aqui da presença. Vou chamar, convidando também a conselheira Silvia Cerqueira, que é presidente da Comissão de Igualdade Racial do Conselho Federal, e registro também a presença entre nós. E convido para integrar a mesa a presidente Vera Lúcia, da Comissão de Igualdade Racial da 13ª Subseção de Minas, em Uberlândia. E além dela estão presentes também as colegas Fernanda Pessoa, o colega Alex Vinícius Dias, Nilzânia Naves, Edilaine Pereira e Márcia Maria. Portanto, concedo a palavra, vamos esperar só as colegas chegarem, concedo a palavra ao relator Luiz Viana. Senhor presidente, colegas, como eu pedi a Paulo Guimarães que mandasse para o e-mail de todos os colegas o voto, eu vou resumir o relatório, que é bastante longo, para poder facilitar e ir direto ao mérito. Como todos sabem, o Supremo Tribunal Federal realizou em 2010, 3 a 5 de março de 2010, audiências públicas para discutir o tema das cotas raciais nas universidades brasileiras, a partir de uma ação direta de descumprimento, ação de descumprimento de preceito fundamental, a DPF, que é a número 186, ajuizada pelo Partido Democratas. Naquela oportunidade, a Ordem dos Advogados do Brasil, nosso conselho, se fez presente, mas não tirou posição, porque nós não havíamos ainda deliberado no Conselho Federal. Em função disso, o convite que foi formulado formalmente pelo relator, o ministro Lewandowski, foi autuado como processo. O presidente Offi me nomeou relator, e é esse processo que vem a julgamento. Eu queria ainda nessa fase de relatório dizer que logo que eu recebi, eu despachei sugerindo que fosse solicitado às seccionais e aos conselheiros federais manifestações acerca do tema e que, se possível, realizasse audiências públicas nos seus estados. Solicitei também ao presidente Offi que nomeasse a doutora Silvia Cerqueira, seja porque da Bahia como eu, conselheira suplente, seja porque é presidente da nossa comissão específica como subrelatora, e Silvia tem me acompanhado nesse trabalho desta relatoria. Nós, então, recebemos sugestões, eu queria deixar expresso, já com os meus agradecimentos, nós recebemos manifestações e sugestões de Carlos Roberto Siqueira Castro, Durval Ramos Neto, Walter Carlos Seifert, José Danilo Correia Mota, Hércules Amaral, Norberto Campelo, Gilberto Pizello, Luiz Cláudio Alemão, Cláudio Pacheco Lamáquia, manifestação da seccional do Rio Grande do Sul, Renato Clessan, enviou parecer de advogado do Mato Grosso do Sul na subseção, Henrique Tibúrcio, que enviou parecer da Comissão de Ensinos Jurídicos da seccional de Goiás, Saul Quadros Filhos, que encaminhou manifestação da seccional da Bahia, em voto do vice-presidente Antônio Menezes, e a própria doutora Silvia Cerqueira. Nós realizamos, então, uma audiência pública aqui no Conselho Federal,
no dia 13 de abril do ano passado, e inúmeras pessoas estiveram presentes, inclusive autoridades públicas, tiveram a oportunidade de manifestação, tanto essas autoridades quanto os conselheiros presentes. Ao mesmo tempo, foi determinado pelo ilustre presidente Offi que fosse apensado a este processo, um processo anterior, de 2003, através do qual o então presidente da seccional do Rio de Janeiro encaminhava pedido de arguição de inconstitucionalidade da Lei Estadual 3.708 de 2001, que instituiu também cotas para as populações negra e parda nas universidades UERJ e UENF do Rio de Janeiro. Nesse caso específico da DPS 186, ela discute o sistema de cotas aprovado para a UNB. Esse é o relatório. Eu queria, então, passar a leitura do meu voto. São inúmeras as referências normativas. Eu vou tentar resumir o máximo possível, mas se os colegas tiverem paciência, não vai ser tão demorado. Eu começo dizendo o seguinte, de que eu estou convencido da constitucionalidade da implantação de cotas nas vagas das universidades públicas brasileiras como política afirmativa temporária respeitada a autonomia universitária. Para mim, bastaria a interpretação do princípio da igualdade, do artigo 5º, 1 da Constituição. Homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações nos termos desta Constituição, que pressupõe, pelo menos desde Aristóteles, tratar desigualmente os desiguais. Esta é uma igualdade jurídica, na medida em que cada homem e cada mulher é um ser único e, portanto, física, genética e fenotipicamente desiguais. A vocação pela igualdade é uma intenção política, em face da desigualdade social, malgrado a individualidade. Inventaram a igualdade política os gregos do século V a.C., e, em virtude dela, a democracia, que decorre da concepção de que, sendo todos iguais, não há critério qualitativo capaz de fazer prevalecer uma ou outra das proposições discutidas na Assembleia, razão pela qual se aplica o critério quantitativo. Prevalece a opinião da maioria, porque são todos iguais. É exatamente o que nós vivenciamos aqui. Exatamente porque somos todos conselheiros iguais, prevalece o critério quantitativo, sendo impossível estabelecer um critério qualitativo. Discutir, portanto, o princípio da igualdade é debater sobre o mais significativo princípio constitucional para um Estado democrático de direito, alicerçado na aspiração democrática que dele decorre. Igualdade jurídica em um Estado capitalista aponta para a equalização de oportunidades entre desiguais. Uma sociedade que está socialmente organizada a partir da divisão desigual do trabalho é estruturalmente desigual, porque a riqueza é publicamente produzida, mas privadamente acumulada. Acontece que, se a igualdade é uma aspiração política, a liberdade é uma essência constitutiva das pessoas humanas. Nós somos feitos da matéria da liberdade. O problema se torna, então, mais difícil, se não impossível de resolver, quando acrescenta à igualdade o valor da liberdade, porque a construção de uma sociedade complexa, sem divisão desigual do trabalho, parece impor a destruição das liberdades públicas. O fim do comunismo no leste europeu e a manutenção do comunismo chinês demonstram que não vale a pena trocar a igualdade pela liberdade. O totalitarismo é sempre pior. A sociedade brasileira é profundamente desigual, mas preferiu optar pelo árduo caminho de tentar equalizar oportunidades sem abrir mão das liberdades. É o que está explicitamente escrito na Constituição Federal de 88. Eu cito: o Brasil é um Estado democrático de direito, artigo 1º, onde são apontadas garantias individuais, artigo 5º, direitos sociais, artigo 7º, direitos políticos, artigo 14º, entre os quais grande número de liberdades públicas e políticas, e onde vigoram os princípios da livre iniciativa, artigo 1º, 4º, da liberdade individual, artigo 5º, 2, e da livre concorrência, artigo 170, 4. Preservadas as liberdades, é objetivo da República Federativa do Brasil construir uma sociedade livre, justa e solidária, artigo 3º, 1, e erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais,
artigo 3º, 3. Aliás, a atividade econômica se regerá, entre outros, pelo princípio da redução das desigualdades regionais e sociais, artigo 170, 7. Além disso, são incorporadas ao direito brasileiro, por força do artigo 5º, parágrafo 2º da Constituição Federal, todas as normas de proteção a direitos humanos que foram veiculadas através de tratados internacionais adotados pelo Brasil, que no direito interno assumem a natureza de direitos fundamentais. Entre esses, eu poderia citar inúmeros, vou citar apenas um. Entre esses, bastaria citar a Convenção Internacional sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial, de 1965, adotada pela Resolução 2106-A da Assembleia Geral das Nações Unidas, em 21/12 de 65, assinada pelo Brasil em 7 de março de 66, ratificada em 23 de março de 68, sem reservas, e promulgada pelo Decreto 65.810, de 8 de dezembro de 69. Fiz questão de citar as datas para se perceber há quanto tempo vigora no Brasil essa norma. Assim, parece evidente que da Constituição Federal se pode extrair a interpretação inicialmente proposta para a igualdade jurídica, tratar desigualmente os desiguais, acrescento eu, preservadas as liberdades. Da própria Constituição Federal de 88, igualmente, pode-se extrair a diretriz para a atuação do Estado brasileiro através de políticas afirmativas, seja quando institui valores e princípios que acima apontei, seja quando expressamente adota tratamento diferenciado para minorias, como é o caso, entre outros, da reserva de cotas dos cargos ou empregos públicos para pessoas portadoras de deficiência, artigo 5º, 8, ou da proteção dos direitos dos índios, artigos 230 e 231, ou dos quilombolas, artigo 216, ou da licença gestante, artigo 7º, 18, ou da diferença do tempo para aposentadoria entre homens, 35 anos, e mulheres, 30 anos, artigo 201, parágrafo 7º, 1. No caso específico do tratamento diferenciado para negros e negras, o reconhecimento das marcas da escravidão a que foram submetidos ao longo da história do Brasil está expresso na Constituição, seja através da proteção das manifestações das culturas indígenas e afro-brasileiras, artigo 215, parágrafo 1º, ou da valorização da diversidade étnica, artigo 215, parágrafo 3º, 5, seja por meio do tombamento de todos os documentos e sítios detentores de reminiscências históricas dos antigos quilombos, artigo 216, parágrafo 5º, e ainda o tratamento diferenciado contra o crime de racismo, artigo 5º, 47. Deixando de lado, neste momento, a polêmica sobre o conceito civilização, houve expresso reconhecimento constitucional da diversidade dos grupos participantes do processo civilizatório brasileiro, artigo 215, parágrafo 1º, entre os quais aqueles que manifestam cultura popular afro-brasileira ligados aos descendentes de etnias africanas. Os homens e mulheres negros, malgrado a Constituição Federal lhes tenha reconhecido igualdade, apesar do reconhecimento do valor nacional da história dos quilombos, são tratados socialmente de forma desigual, lastreado em preconceito de cor. Nada, absolutamente nada, torna homens e mulheres melhores ou piores, porque são desiguais em seus fenótipos, no qual se destaca a cor da pele, entre outros traços específicos de sua imagem individual. A qualificação bom ou mal, melhor ou pior, superior ou inferior, é uma classificação moral, decorrente de preconceito, aliás, presente de maneiras diferentes em todas as civilizações, que servem de maneira camuflada para justificar a exclusão de grupos minoritários da partilha do poder, de todo tipo de poder, poder familiar, poder político, poder econômico, poder do saber, etc. Não foi assim no passado que os romanos classificaram os povos germanos de bárbaros, ou que os judeus foram cristianizados, ou que os cruzados dizimaram populações inteiras de muçulmanos, ou que os índios brasileiros foram escravizados, ou foram salvos, se vocês quiserem, pelos jesuítas, ou que os negros também foram escravizados. Não é o que ocorre no presente, quando índios da Amazônia continuam a ser catequizados, ou os chicanos impedidos de entrar nos Estados Unidos, ou os líbios de fugir para a Itália, ou todos os imigrantes da maior parte do mundo civilizado excluídos do trabalho fora de seus países, ou que os judeus, cristãos e muçulmanos se esmagam em Jerusalém depois de 1000 anos de convivência pacífica em Córdoba, ou os somalis destinados à fome e desnutrição,
ou tantos e tantos casos existentes hoje nesse mundo globalizado que não globaliza a partilha da riqueza mundial? Eu faço um parêntese. Não diz respeito diretamente ao que nós estamos discutindo, mas indiretamente. Eu não poderia deixar de mencionar que no Quênia está sendo formado o maior campo de refugiados do momento, com cerca de 500 mil pessoas, majoritariamente mulheres e crianças, que migram a pé da Somália em marcha de aproximadamente 25 dias sem água potável para beber. Bastaria um dia do dinheiro gasto em guerras desnecessárias no mundo para salvar as famílias somalis. Fecho parênteses. Que mundo é esse? É o mesmo mundo que sempre, apesar das profundas mudanças civilizatórias, continua sendo o mesmo. O princípio da exclusão do diverso, do diferente, do outro, parece permear a maioria das relações atuais no mundo e serve para explicar um pouco o choque de civilizações. No Brasil, primeiro os portugueses, depois os brasileiros, desde a fase colonial, inventaram a inferioridade de negras e negros africanos e de seus descendentes. E, a partir dessa invenção, a discriminação preconceituosa invadiu mentes e corações, nos mais das vezes de maneira inconsciente, outras de forma cínica mesmo. A questão, então, é saber se negros e negras, descendentes de etnias africanas, sofreram e sofrem restrições e discriminações sociais no Brasil, e se é juridicamente possível, à luz da Constituição, mitigar os efeitos dessa discriminação, tratando-os desigualmente, através de política afirmativa de acesso às universidades públicas. A resposta não é sentimental, mas sim objetiva. Todas as pesquisas demonstram, através de números, a desigualdade a que estão submetidos nossos concidadãos negros e nossas concidadãs negras, para além da desigualdade econômico-social. A própria Constituição brasileira reconhece a existência de racismo quando o tipifica como crime. A prática do racismo constitui crime inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de reclusão nos termos da lei. Evidentemente, o racismo não é praticado apenas contra negros e negras, mas é predominantemente contra eles, exatamente pelas marcas deixadas pela escravidão negra no Brasil. Não tenho dúvida de que a normativa constitucional brasileira permite políticas afirmativas para mitigar os efeitos da discriminação racial, como se viu acima. Destaque, todavia, a regra do artigo 1º, item 4, da Convenção contra a Discriminação. E eu vou ler. 4. Não serão consideradas discriminação racial as medidas especiais tomadas com o único objetivo de assegurar o progresso adequado de certos grupos raciais ou étnicos ou de indivíduos que necessitem da proteção que possa ser necessária para proporcionar a tais grupos ou indivíduos igual gozo ou exercício de direitos humanos e liberdades fundamentais, contanto que tais medidas não conduzam, em consequência, à manutenção de direitos separados para diferentes grupos raciais e não prossigam após terem sido alcançados os seus objetivos. O direito constitucional brasileiro, portanto, admite medidas especiais para assegurar a certos grupos raciais ou étnicos ou de indivíduos igual gozo ou exercício de direitos fundamentais e não prossigam após terem sido alcançados seus objetivos. Há, portanto, em nosso ordenamento jurídico, expressa referência à possibilidade de políticas afirmativas para mitigar discriminação racial. Visto este ponto, eu passo à questão do ensino universitário. Cabe anotar acerca do ensino universitário 3 regras na Constituição. Artigo 206. 1. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios: igualdade de condições para o acesso e permanência na escola. Artigo 207. As universidades gozam de autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial e obedecerão ao princípio de indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. Artigo 208, 5. O dever do Estado com a educação será efetivado mediante garantia de acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um. Decorre da Constituição, como se vê, que o ensino universitário deverá ser ministrado com igualdade de condições para o acesso, com acesso aos níveis mais elevados do ensino, segundo a capacidade de cada um, e preservada a autonomia universitária. A questão é como interpretar a regra que garante igualdade de condições para o acesso,
porque se ela for absoluta, não poderia haver cotas raciais para o ingresso nas universidades, já que deveria ele se dar segundo a capacidade de cada um. Ora, a igualdade de acesso ao ensino nada mais é do que a especificação do princípio da igualdade, cuja interpretação só pode ser aquela que admite a correção das desigualdades, ou seja, tratar desigualmente os desiguais. Assim, garantir igualdade de condições de acesso à universidade em uma sociedade extremamente desigual e naquilo que interessa aqui, faço um parêntese, porque a partir dessa concepção é possível levá-la para uma série de outras categorias e outras minorias. Mas a mim me foi solicitado discutir a questão da cota racial. Poderíamos discutir uma série de outras questões. Bom, no que interessa aqui, a universidade, em uma sociedade extremamente desigual, discriminatória de homens e mulheres, negros e negras, impõe que sejam adotadas medidas capazes de mitigar essa discriminação, entre as quais a fixação de cotas raciais. Por outro lado, afirmando a Constituição Federal a autonomia universitária, a política afirmativa, entre as quais as cotas raciais, depende de deliberação do órgão competente ou órgãos competentes de cada universidade no seu âmbito de atuação. Ao se aplicar a regra do artigo 1º, item 4 da Convenção contra a Discriminação Racial, a política afirmativa de equalização do acesso dos negros e negras às universidades deve ser temporária, já que tenham sido alcançados seus objetivos, o que pressupõe limitação de tempo e avaliação permanente. Por fim, o mais difícil tema, a meu juízo, diz respeito à proporcionalidade da política afirmativa. Quanto de cotas será, então, constitucionalmente admissível? 5, 10, 15, 20, 30, 40, 50, 60, quanto por cento? Parece-me que esse ponto só pode ser bem solucionado caso a caso, porque a justa medida deve ser alcançada levando-se em consideração as circunstâncias sociais de cada universidade. A mim me parece que, pela diversidade do Brasil, cada universidade deve estudar o que é significativo para si. Uma universidade na minha terra, na Bahia, em Salvador, que é de uma população majoritariamente negra, deve ser diferente de um estado onde não seja majoritariamente negro. No caso específico da ADPF número 186, o Partido Democratas arguiu a inconstitucionalidade de diversos atos da Universidade Federal de Brasília, UNB, que instituiu uma política de cotas raciais. Já houve parecer do MPF pela improcedência do pedido e ingresso de inúmeras instituições como Amicus Curiae, entre as quais a Associação Nacional de Advogados Afrodescendentes, ANAAD, da qual Silva Cerqueira faz parte e é dirigente. Diante dessas considerações, senhor presidente, colegas, eu sugiro que este Conselho Federal emita opinião no sentido da constitucionalidade das cotas raciais para acesso aos cursos superiores de universidades públicas brasileiras como política afirmativa temporária garantida à autonomia universitária. Em relação à ADPF 186, sugiro que este Conselho ingresse no feito como amicus curiae e defenda a improcedência da ação. É esse meu opinativo, senhor presidente. Muito obrigado, conselheiro Luiz Viana. Parabéns pelo brilhante voto que Vossa Excelência mais uma vez nos proporcionou. Antes de colher as inscrições, quero registrar a presença entre nós do ouvidor da Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, o colega Carlos Alberto de Souza e Silva Júnior, como também do assessor parlamentar da mesma secretaria, Renato Ferreira, a quem agradeço pela presença qualificada dentre nós. Inscritos. Conselheiro Marcos Vinícius. Presidente. O Adi Damu, Siqueira Castro, Jardson, Daniela, Cleia, César Brito, Cláudio, Vital. Coitado. Vamos ver aqui se o conselheiro, se o nosso secretário-geral, o Wagner. Vamos lá, vou repetir. Marcos Vinícius, o Adi, Siqueira Castro, Jardson, Daniela, Cleia, César Brito, Cláudio, Vital, Wagner. Faltou alguém? O Elton Roberto. Bem, então, com a palavra, o secretário-geral Marcos Vinícius. O voto do eminente relator Luiz Viana esgotou, na minha opinião, por completo o tema, o que faria até desnecessária a minha abordagem. Apenas gostaria de usar a palavra para parabenizá-lo, como se ouve de forma competente, dirigente, como é natural e próprio de sua conduta no plenário,
e afirmar minha integral concordância com as conclusões e com o fundamento do voto. Entendo que as ações afirmativas são fundamentais numa sociedade que se diz democrática, que o princípio da isonomia, a igualdade, esse princípio não apenas se conjuga em tratar igualmente os iguais, mas fundamentalmente tratar desigualmente os desiguais na medida inversa em que se desigualam. Penso que o Brasil tem sim este débito a cumprir, esse saldo a estabelecer, e tem essa dívida, que é uma dívida histórica, que nesse momento o Conselho Federal da OAB, em aprovando o voto do relator, doutor Viana, esse competente jurista baiano, que faz bem jus à qualidade dos juristas baianos, estará dando uma grande contribuição para a sociedade brasileira, resgatando esse ponto importante da história do nosso país. É apenas para concordar com todos os termos do voto do relator Luiz Viana. Agradeço a Vossa Excelência. Concedo a palavra ao eminente presidente da OAB do Rio de Janeiro, o Adi Damujo. Presidente, é tão somente para parabenizar o conselheiro Luiz Viana pelo voto brilhante, independentemente do posicionamento que será adotado aqui pelo Conselho, né? Acho que o esforço, o talento e a inspiração dos nossos colegas, né, quando elas se expressam como se expressaram no voto do conselheiro Luiz Viana, devem ser enaltecidas. Então, quero aqui deixar meu fraternal abraço, meu mais caloroso elogio ao conselheiro Luiz Viana. E a questão de mérito, os meus dois conselheiros aqui, Carlos Roberto Siqueira Castro e Cláudio Pereira de Souza Neto, saberão discorrer melhor do que eu. Parabéns, conselheiro. Obrigado. Adi, com a palavra o conselheiro Siqueira Castro. Senhor presidente, caros colegas, eu fico particularmente feliz de ver essa discussão trazida ao Conselho Federal da OAB e por um voto tão lúcido, tão humanitário e tão civilizatório como este que acaba de ser preferido pelo querido colega Luiz Viana da Bahia. Seu voto faz homenagem a Milton Santos, a Abdias do Nascimento e a Nelson Mandela. Os dois primeiros eu convivi pessoalmente, saudosos amigos, com cujos trabalhos sobre a democracia étnica no Brasil eu tive a oportunidade de pessoalmente colaborar. Nelson Mandela não pude conviver com ele, mas tenho a honra de ter apertado a sua mão quando ele visitou o Rio de Janeiro há uns anos atrás e ter podido fazer uma refeição com este notável pró-homem da humanidade que é Nelson Mandela. O que posso dizer mais, além do que já disse Luiz Viana? Faço lembrança da obra gaúcha, invoco aqui conselheiro Renato, conselheira Cléia, obra gaúcha de Érico Venício, Incidente em Antares. Uma passagem muito citada quando se discutia a questão da diferença do racismo nos Estados Unidos e no Brasil, em que se perguntava ao herói enlouquecido de Antares qual era essa diferença, e ele dizia que no Brasil não existe racismo como nos Estados Unidos, porque aqui o preto conhece o seu lugar, né? E no Brasil nós tínhamos aqueles enfrentamentos terríveis, né? O colonialismo brasileiro, escravagista, ele, em primeiro lugar, ele deseducou para a submissão. E, em segundo lugar, depois da fase da deseducação, que significa a interdição absoluta a qualquer luz intelectual, as populações de afrodescendentes, passou a educar para a submissão. Então nós tivemos submissão em dois níveis da pedagogia oficial do Estado brasileiro. A não educação e depois a educação para a submissão. O que é mais grave aqui? O que é mais grave aqui? Não é o racismo das desafeições. O racismo, hoje, numa sociedade de massas como a brasileira, com 196 milhões de pessoas, é o racismo das estatísticas. Isto é o que é importante. E qual é o maior exemplo
do racismo estatístico brasileiro, caros colegas. Primeiro, a população carcerária no Brasil. Mais de 95% negros e mulatos. E a Constituição assegura, e esta é a norma constitucional mais respeitada dentre todas as demais congêneres. A Constituição assegura, senhor presidente, já concluindo, a Constituição assegura a incolumidade física e moral dos detentos no Brasil. Não há nada mais dantesco em nosso país do que a realidade carcerária. E lá no cárcere estão 95% de presos, sofrendo a execução de uma pena monstruosa, e são, na grande maioria, negros, mulatos, afrodescendentes. As empregadas domésticas, nossas prestimosas empregadas domésticas, sofrem do mesmo racismo estatístico, né? Por isso, eu acredito que a DPF 186, ela traz à discussão uma questão nevrálgica da história brasileira. Isto foi apontado pelos grandes pensadores do nosso país no campo das igualdades sociais. Estou a falar de Florestan Fernandes, estou a falar de Milton Santos, estou a falar de Darcy Ribeiro, que considerava o Brasil uma Roma tropical, e que nos faltava, sim, era a igualdade do negro e do índio, para que nós pudéssemos atingir um estágio de nação civilizada. Quero crer, portanto, conselheiro Luiz Viana, meus caros colegas, que a indignação de todos os brasileiros conscientes em face dessa herança do escravagismo brasileiro, que é um legado renitente e recorrente, e que só pode ser combatido com medidas que possam corrigir as desigualdades regionais e sociais, fundamentadas no critério histórico-étnico, encontra a sua melhor oportunidade de ser discutida, de forma ampla, na TV Justiça, perante a nação, pelos defensores da verdadeira igualdade de cor no Brasil. Todos somos iguais perante a lei. Não somos iguais econômicas e socialmente. Por isso é preciso que hajam políticas de ações afirmativas para igualar aquilo que o colonialismo, aquilo que o racismo endêmico na sociedade brasileira desigualou através de séculos. Cumprimento Luiz Viana pelo seu magnífico trabalho, agradeço a menção que fez, a singela contribuição que fiz ao tema, e estou muito contente de poder ver o nosso Conselho Federal, a classe dos advogados, se engajar em prol da defesa dos irmãos e irmãs afro-brasileiras. Muito obrigado. Senhor Siqueira Castro, com a palavra o conselheiro Jardson, do Ceará. Senhor presidente, demais membros da mesa, senhores conselheiros e senhoras conselheiras, eu queria dizer da importância do tema para a sociedade brasileira, que resgata um desnível de muitos anos, né? Há muitos anos que nós temos essa diferença na qualificação da vida social de cada pessoa, de cada componente da nossa sociedade, que visa essa melhoria de igualdade. Eu acho que é um tema relevante e queremos a Deus que não tenhamos no futuro mais essa cota afirmativa, que tenhamos sim igualdade social para todos, a mesma condição que qualquer indivíduo, independente de cor, de sexo, tenha, de chegar a uma educação de qualidade, a uma vida decente. Essa cota afirmativa é temporária. É de se exigir do governo federal ações mais concretas, mais efetivas. Esse é o momento temporário que estamos vivendo e a ordem chega no momento propício de proporcionar uma diminuição desse desnível que ora nós vemos. Muito obrigado. Obrigado, conselheiro Jardson. Com a palavra, a conselheira Daniela Teixeira, do Distrito Federal. Presidente, participei aqui no Conselho Federal quando tivemos os debates
Foram 2 dias intensos de debates aqui, e queria até admitir em público a minha ignorância total do assunto. Eu era contra o sistema de cotas, eu era favorável ao sistema de cotas para o aluno que sai da escola pública, e aqui nos debates me foi muito bem esclarecido que não seria suficiente, que realmente eles passaram por muitas agruras históricas que só seriam corrigidas realmente com o sistema de cotas para a população negra. E o que eu queria dividir aqui e pedir, talvez a doutora Silvia tenha esses dados em mãos que foram apresentados aqui, que são uns dados muito expressivos do número de alunos que entram, a quantidade de alunos que de fato sai formada, o índice de empregabilidade imenso. Então, realmente é uma política afirmativa que tem dado resultado. Então, nós estamos colocando no mercado, na classe média brasileira, médicos negros, dentistas negros, advogados negros. Então, é uma política afirmativa que me chamou muita atenção, o resultado efetivo dela, que nos foi apresentado aqui no dia. Então, se a doutora Silvia até tivesse esses dados para repassar para os colegas, então, só para realmente reforçar que eu fiquei muito convencida aqui, na audiência pública, dos resultados efetivos dessa política. Obrigada. Obrigado, conselheira Daniela. Com a palavra, a conselheira Cléia Carpe, do Rio Grande do Sul. Senhor presidente, senhores diretores, caríssimo relator Luiz Viana, senhores conselheiros, senhoras conselheiras. Eu acompanho com muita, assim, posso dizer, alegria as manifestações deste plenário e as colocações feitas no seu parecer pelo nosso caríssimo Luiz Viana nessa temática que diz tanto com a cidadania. E eu estou trazendo aqui, lembro, a conselheiro Luiz Viana, a própria segunda declaração da Conferência Internacional de Direitos Humanos da ONU, realizada em 93, em Viena, onde ela lá menciona que os Estados têm a obrigação de criar e manter mecanismos nacionais adequados para promover e proteger os direitos de setores vulneráveis de sua população e garantir a sua inserção nos benefícios de todos os povos. Essa declaração é uma declaração importante das Nações Unidas, foi a segunda até hoje realizada. Por sua vez, também menciona outro documento das Nações Unidas, a Declaração sobre o Desenvolvimento, que o desenvolvimento é um direito humano inalienável. E esse direito humano inalienável faz parte do direito humano das pessoas terem acesso à alimentação, à saúde e à educação plena. É nesse sentido também que incorporo ao meu pensamento a sua exposição tão bem feita, tão sensível e tão acolhedora da cidadania. Obrigado, conselheira Cléia. Com a palavra, o presidente César Brito. Senhor presidente, senhores conselheiros, senhor relator, senhoras e senhores. O conselheiro Luiz Viana muito bem pontuou da constitucionalidade da política afirmativa. A Constituição, por diversas vezes, ela menciona que é dever do Estado promover a igualdade. E, por diversas vezes, reconhece o desequilíbrio e propõe expressamente a política de equilíbrio através do reconhecimento de que há uma situação de desigual no Brasil. Ao desequilíbrio regional, ao desequilíbrio racial, ao desequilíbrio social, e todos eles expressamente previstos na Constituição. Mas por que a Constituição fala expressamente que há um desequilíbrio racial ou legitima a política afirmativa? No Brasil, nós temos um erro muito grave de não conhecer a nossa história e achar que a história foi muito distante de nós mesmos. Nós achamos que o que aconteceu na ditadura militar foi de pouco tempo, e quando é do Império, ou quando se discute a escravidão, acha que isso se passou há muito tempo e que devemos, e essas gerações não têm razão nenhuma de discutir ou reconhecer os erros do passado. Só queria lembrar que essa história não é tão distante assim. A madrinha de minha mãe, que eu chamava de madrinha Rita, nascera escrava. Eu conheci uma escrava nascida em cativeiro.
não é coisa antiga, não é coisa do ontem, é o coisa do hoje. Porque são os filhos e os netos de Madrinha Rita que foram escravizados e jogados em favelas que ainda repercutem econômica e socialmente no Brasil. São esses filhos que fazem, como diz o conselheiro Siqueira, e nós repetimos nos nossos discursos, que fazem um público cativo do sistema penitenciário. São esses filhos que fazem com que o sistema de segurança pública, ao perfilar suas cartilhas, digam quem são os suspeitos de crimes do Brasil. E quando vai se olhar quem são os suspeitos de crimes no Brasil, são exatamente os filhos e os netos de Madrinha Rita. É o hoje que nós estamos falando. Quando eu me convenci do sistema de cotas, fora quando, há 15 anos atrás, recebi o convite de formatura de medicina da Bahia. 122 formandos, um negro. Alguma coisa estava errada. E quando essa casa, na gestão do presidente Aprobato, trouxe o IPEA para aqui discutir, e eu mencionei, e o presidente do IPEA, que trazia os dados da desigualdade social racial do Brasil, quando ele diz, entre as casas que não têm esgoto, as casas dos negros em maioria. Entre as casas dos pobres que têm analfabetos, a casa dos negros é de maioria. E todos os dados sociais demonstram que a questão racial ainda influencia no Brasil. Aí o presidente do IPEA fez, Brito, não olhe apenas nas profissões tidas como nobres. Não olhe apenas nos conselheiros federais que refletem essa desigualdade. Não olhe apenas nos presidentes das seccionais que refletem essa desigualdade. Olhe nas profissões tidas como para os pobres. Olhe ali na faxina quem é o cabo de turma e quem não é o cabo de turma. Olhe quem é o maître e quem não é o maître. 15 anos eu olho. 15 anos a gente observa que o Brasil reflete a desigualdade. E é por isso que a Constituição Cidadã expressamente fala em política afirmativa. É hora de nós reconhecermos, como fez o Conselho Federal na gestão passada, ao reconhecer a desigualdade, criou uma comissão de promover a igualdade. Essa foi a lição afirmativa que fizemos com a comissão específica. Então, eu não tenho dúvida que no Brasil só há desigualdade, só há igualdade quem quiser enxergar com o óculo do seu próprio preconceito. Não ter a coragem de admitir que aqui é a diferença. Não ter coragem de admitir que a exclusão é fator, sim, determinante de acesso aos cargos públicos, de acesso nas nomeações, não nos concursos públicos, é discriminação nas instituições de ensino. E aqui, basta, repito, olharmos entre nós, conselheiros federais, para sentirmos se a discriminação há ou não entre nós. O que se pergunta aqui, se é favorável ou não, se alguém é melhor do que o outro. O que se pergunta aqui é se o Estado tem o dever legal de promover a igualdade. O que se pergunta aqui é aquela frase que nós repetimos o tempo todo, citando o nosso patrono Rui Barbosa, que o direito tem que tratar os iguais com igualdade e os desiguais com desigualdades na medida que desigualam. O que nós perguntamos se essa frase que nós repetimos para os nossos alunos, que repetimos nos nossos discursos, se ela é real ou não. Se há ou não igualdade no Brasil. Se nós acharmos que há igualdade, a Constituição está errada. E não precisamos de cota. Mas se nós reconhecermos que há desigualdade ainda, é hora de nós corrigirmos. E essa é a função da Ordem dos Advogados do Brasil, ali bem escrita no inciso 1 do artigo 44. É a nossa posição, presidente. Muito obrigado, presidente César Brito. O coração sempre fala forte. O conselheiro relator pediu a palavra para dar alguns números para o plenário. Em função da provocação de Daniela, e porque César Brito fez referência expressa, eu tenho os dados aqui no processo, eu não incluí no texto que eu fiz, porque achei que ia ficar muito carregado. Mas talvez eu até faça isso, porque pode ser útil no futuro. É uma pesquisa do IPEA de 2008, os últimos números que eu tenho aqui.
trabalhador negro ganha, em média, pouco mais de metade do que ganha um trabalhador branco. R$ 407,35 contra R$ 778,35. Óbvio que é em média. O percentual da população negra abaixo da linha de indigência é 2,5 vezes maior do que o da população branca, 15% contra 6,2%. A população negra representa 68% dos pobres e 71% dos indigentes do país. A população negra tem, em média, quase 2 anos a menos de estudo que a população branca, 8,3 anos dos brancos contra 6,6 anos dos negros. O percentual de analfabetismo entre os negros é mais que o dobro do que entre os brancos, 13,6% contra 6,2%. Cerca de 571 mil crianças de 7 a 14 anos não frequentavam a escola, das quais 351 mil, 62%, eram negros. Nesse estudo do IPEA, só para dizer qual é a conclusão deles, a conclusão do IPEA naquele momento foi: as desigualdades raciais no Brasil não apenas são expressivas e disseminadas, como são extremamente persistentes ao longo do tempo. A pesquisa pega 95 a 2008. As desigualdades raciais no Brasil continuam se reproduzindo a cada geração, mantendo uma significativa e perversa estabilidade. Esses são os números que estão aqui no processo, Daniela. Obrigado, conselheiro. Com a palavra, o conselheiro Cláudio, do Rio de Janeiro. Presidente, eu quero cumprimentar meu colega Luiz Viana. Eu considero que o voto proferido pelo conselheiro Luiz Viana é um dos grandes votos que eu vi nesse conselho. Um voto comovente, emocionante, mas ao mesmo tempo um voto muito objetivo, muito preciso, que trouxe todos os dados necessários para que este conselho tomasse uma decisão informada. Não tenho mais muita coisa a agregar, não tenho argumentos a agregar, mas quero apenas me referir a 2 experiências que eu tive que acho que são interessantes para serem relatadas aqui. Uma primeira foi num programa de bolsas na UERJ, porque a UERJ é uma das universidades brasileiras que tem um programa de cotas. E eu tive a oportunidade, logo no início do programa, de fazer um processo seletivo, de administrar um fundo para concessão de bolsas para esses estudantes que estavam entrando na UERJ através do sistema de cotas étnicas. E o processo seletivo envolvia fundamentalmente uma entrevista em que aquelas pessoas relatavam a sua experiência de vida. Então, ouvi ali cerca de 40 entrevistas e os relatos mais emocionantes. Era muito comum que aquela pessoa que estava na minha frente fosse o primeiro membro alfabetizado da sua família. Então, realmente foi com muita emoção ter tido a oportunidade de ver histórias de vida tão sofridas, histórias de tanta luta, para que aqueles alunos chegassem até ali e tivessem finalmente aquela oportunidade. E é com muita satisfação, conselheiro Luiz Viana, que eu vejo hoje o resultado do exame de ordem. A UNB, que tem política de cotas, foi a primeira colocada no exame de ordem, no último que nós fizemos. E a UERJ está há vários anos entre as primeiras colocações, tendo também ali a prática de políticas de cotas. De tal modo que são políticas que, além de permitirem o ingresso dessas pessoas que têm uma história tão sofrida, que carregam ali séculos de preconceito e de exploração, é uma política que se mostra também eficiente do ponto de vista do resultado, porque o resultado prático dessa política tem o sucesso comprovado por nós no nosso exame de ordem. Senhor presidente, quero fazer brevemente um outro relato, esse não um relato tão feliz, mas um relato dramático, de um médico com o qual eu tive contato no estado do Paraná, que era um médico negro, cujo pai era descendente de italiano e a mãe era uma mulher negra. E esse médico constava dos cadernos dos planos de saúde e tinha o seu sobrenome italiano. E ele me relatava que todos os dias se deparava com um paciente novo que chegava ao seu consultório e quando via a sua cor da pele,
desistia da consulta, virava as costas e que não queria mais se consultar com ele. Penso, conselheiro Luiz Viana, que no seu voto, a tônica que Vossa Excelência dá ao princípio da dignidade da pessoa humana tenha que ser ressaltada. A dignidade da pessoa humana, ela não se constrói mais na subjetividade, no sujeito. Ela é uma construção intersubjetiva. A nossa dignidade depende também da forma como os outros nos veem. E as políticas de ação afirmativa são políticas que criam exemplo de sucesso, que atuam no sentido da subversão dessa estatística maligna a que se referia o conselheiro Siqueira Castro, a conselheira Daniela, e que depois o nosso querido conselheiro Luiz Viana explicitou em números. A política de cotas, ela cria exemplos de sucesso. Ela mostra que o negro também pode ocupar a posição de advogado, de conselheiro federal, de parlamentar, de médico, de senador, e isso serve para a formação de um imaginário entre nós, de uma mentalidade favorável à igualdade, favorável à tolerância, favorável à aceitação. Concluo, presidente, agradecendo já a tolerância do tempo, apenas me referindo também ao acerto do voto do colega Luiz Viana no que toca ao critério da proporcionalidade, caso a caso. Penso que Vossa Excelência tem toda a razão. A proporção das cotas no estado da Bahia não será a mesma proporção de cotas no estado do Rio de Janeiro, no estado do Rio Grande do Sul, no estado do Paraná. Devemos efetivamente considerar a participação do negro na composição étnica da população para concluirmos qual o percentual de cotas adequado. Parabéns, conselheiro Luiz Viana. O voto de Vossa Excelência é um primor e acho que serve para nós como exemplo de excelência que tem que ser perseguido no nosso trabalho. Obrigado, conselheiro Cláudio. Com a palavra, o conselheiro Vital, da Paraíba. Excelentíssimo presidente, demais conselheiros federais, senhor relator Luiz Viana, nobre colega, a quem parabenizo pelo brilhante voto. Colega Silvia, gostaria de dizer para os colegas da emoção vivida por todos nós, como bem disse a conselheira Daniele, do momento vivido por todos nós naquele dia em que foi realizada a sessão especial, onde brilhantemente a doutora Silvia, juntamente com o colega Duval, tiveram a preocupação de trazerem grandes autoridades para falar das suas experiências vividas como negros. E eu diria aos colegas, se todos aqui estivessem presentes, teriam vivido um dos momentos mais emocionantes das nossas vidas como conselheiros federais. Então, doutora Silvia, tenha a ratificação do nosso apoio. Muito obrigado. Conselheiro Vital, eu quero informar a Secretaria de Conselho a visita de 40 alunos da Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul e da Universidade Federal da Grande Dourados. Sejam presentes aqui, que estão sendo recepcionados pelo professor Hassan Raj, que é irmão do nosso querido conselheiro federal Afeif. Com a palavra o conselheiro Wagner do Amapá. Bem, eu iniciei a minha vida profissional em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, e a realidade que se conhecia lá era, por exemplo, na Universidade Federal, raros colegas negros. Na cidade, depois de formado, nós tínhamos um único advogado negro, naquela época, 26 anos atrás. Um único advogado negro. E passados alguns anos, veio a existir um juiz negro em Santa Maria. Muito bem. Isso, de certa forma, até porque no Rio Grande do Sul, a proporção de negros que existe em relação à quantidade de brancos não é tão grande, não era uma coisa que chamasse tanto a atenção. Chamou muito a minha atenção a primeira vez que eu conheci a Bahia, né, tão bonita, Salvador. Eu estava vindo da praia com a família, de táxi, e tinha uma fila enorme, assim, uma fila estranhamente de brancos, tipo 3 quadras, somente brancos. Né? Na Bahia é uma raridade uma situação dessa. Aí eu perguntei para o motorista o que era, e era a fila da matrícula da PUC. Então é uma coisa que foi assim profundamente chocante, né, do ponto de vista, se sabe que na Bahia a maior parte da população é negra ou afrodescendente,
mulata, né? Então, realmente, uma coisa muito evidente desse nível de discriminação. Eu acho que, se essa solução não é a melhor, ela certamente é uma medida possível, é uma solução possível para se minorar o problema social e racial que existe por trás dessa questão. Então, eu acho que, sem sombra de dúvidas, essas medidas que foram tomadas pelas universidades e essa posição que está sendo proposta de forma brilhante ao Conselho, no voto do colega, corresponde a uma necessidade social de se fazer alguma coisa, de se fazer o possível, para que ao longo de gerações essa realidade se altere. E nós terminemos com esse círculo vicioso, né, que é ir da miséria para a cadeia, entendeu? E ficar nessa mesma situação que se repete aí já há tantas e tantas décadas, né, há tantos séculos, inclusive, com a miséria anterior que era a escravatura. Então eu não tenho dúvida em apoiar a posição do Conselho, a minha posição sempre foi favorável em relação a isso. Acho que é necessário que se faça alguma coisa e isso é a coisa possível a se fazer. E também corroboro com todas as demais manifestações favoráveis e informações, inclusive, que foram prestadas pelos colegas aqui nesse plenário. Conselheiro Welton Roberto, de Alagoas. Bom, boa tarde a todos, senhor presidente. Primeiramente, como só ia acontecer, como todos já fizeram, o brilhante voto do relator, mas algumas coisas nos preocupam, até porque sabemos todos que a dívida do Brasil não é só racial. A dívida do Brasil é social. É uma dívida muito grande e, na verdade, essa garantia de acessibilidade às universidades federais, e posso dizer isso porque sou professor da Universidade Federal de Alagoas, onde temos vários estudantes negros e vários professores negros também na nossa universidade. A preocupação que se coloca é exatamente no seguinte sentido, lógico, e aí o Luiz Viana foi muito feliz no seu voto em dizer a questão do quanto seria essa cota. Até porque nós não poderemos também criar um sistema que fique injusto para o pobre branco. Porque depois o pobre branco também vai ter que disputar um menor percentual juntamente com o pobre mais abastado, já que a reserva já foi feita para aquele da cota racial. Então, eu não tenho dúvidas em acompanhar o voto do relator, mas gostaria que este Conselho também se debruçasse a respeito da questão da cota social no tocante aos pobres brancos. Uma vez que nós já sabemos, há uma cruzada contra a miséria, há uma cruzada contra essa dívida social muito grande, e aí também muito feliz o que se colocou aqui pelo nosso presidente Brito, em relação à questão da historicidade da escravidão. Mas também há uma dívida muito grande a ser paga pela miséria criada neste país, e aí colocou muito bem o relator, no tocante a 68% da miserabilidade ser de negro, mas temos aí um percentual de 32% de pessoas brancas, pobres, miseráveis. E então eu gostaria, tão somente, não sei se é um adendo, mas uma preocupação deste Conselho, até porque acredito que esta questão vai passar aqui por uma certa unanimidade, uma vez que não houve nenhuma divergência acerca disso, mas uma preocupação também, senhor presidente, senhor relator, e todos os conselheiros, sobre a questão da dívida social que nós temos com a grande classe de miseráveis nesse país. Porque não é só uma questão de falar sobre a acessibilidade do negro, mas a acessibilidade do pobre. Porque sabemos todos que somente através do conhecimento, e digo isso porque está aqui a falar um filho de uma empregada doméstica e do estivador do Porto de Santos. E por através do conhecimento e através da questão de mérito que chegamos aonde chegamos. Sem se preocupar ser negro, ser branco, ser amarelo, ser vermelho. Mas tão somente, e aí sim, nos preocupando com a questão agora da cota também social, e aí precisamos fazer este adendo e essa preocupação e esta cruzada, uma vez que a OAB está irmanada com as questões mais oriundas dessa democratização que o país passa hoje. Parabenizando, então, ao conselheiro relator Luiz Viana e dizendo que este conselho também deve fazer um olhar sobre as cotas sociais para que possamos ser justos na medida da justiça que se cabe. Muito obrigado. Muito obrigado, conselheiro Welton Roberto. Com a palavra o conselheiro Levenzon. Presidente, serei breve, até porque já existiram manifestações suficientes dos conselheiros, mas o tema é tão relevante que eu não queria deixar passar sem um registro
da minha posição a respeito desse tema. Primeiro, um elogio ao voto do conselheiro Luiz Viana. Queria te dizer ao conselheiro Luiz que o seu voto expressa tudo o que eu penso a respeito desse tema. E eu não sei se eu seria tão feliz na formatação de um voto como Vossa Excelência foi, colocando dessa forma o tema que está sendo em debate, que está sendo colocado em debate. E todos nós sonhamos, conselheiro Luiz, sonhamos em construir uma sociedade melhor, uma sociedade mais justa, e sabemos que a realidade da vida social, ela muitas vezes é conflitante com essa utopia que todos nós temos de construir um mundo melhor. Mas este caminho é um dos caminhos possíveis para se construir realmente um mundo melhor. Em tempos globalizantes, em que existe uma ambivalência na construção de um sistema planetário, onde há a integração do mundo, mas também há uma perda das relações particulares, das relações de respeito às minorias, acho que um voto com esse conteúdo e com esse pensamento, ele resgata realmente uma ideia de que nós podemos sim contribuir para construir um mundo realmente melhor. Então eu queria fazer esse registro, conselheiro Luiz, e dizer que o seu voto realmente foi primoroso, e eu acho que ele expressa o que eu penso, e por isso me sinto integrante da sua manifestação. Obrigado, conselheiro. Não há mais nenhum inscrito. Senhor presidente. Por não, conselheiro Eu Setembrino. pediria a palavra para pedir um esclarecimento ao relator. Por não. O senhor Setembrino, Eu queria um esclarecimento do ilustre relator. Ele fala em cotas para pardos e negros. Não seria melhor dizer cotas para afrodescendentes? Como é que você vai medir a cor? O que é um pardo? O que é um mulato? Quem deixa de ser branco e começa a ser pardo? Não seria melhor usar a expressão afrodescendente? Mas eu não falei em momento algum pardos. Em momento algum eu falei. Eu me referi ao texto da resolução da UNB, que se refere lá a negros e pardos. Sim. Mas eu não incorporei. Não, eu digo, mas aqui para o parecer que esse conselho vai aprovar, evidentemente que existem afrodescendentes que não chegam nem a ser pardos. Doutor, você me permita? Pois não. Eu tenho um exame de DNA que comprova que eu tenho 28% de afrodescendência, afroascendência. Me parece que a dificuldade estaria aí em você definir onde termina a cor branca, onde começa a cor parda, a cor mulata, a cor escura. Então, me parece que seria mais prático, mais conveniente e mais específico que se decidisse sobre atribuir cotas, a garantir cotas para afrodescendentes ou até para É complicada a situação. Evidentemente que o seu estudo foi maravilhoso, foi profundo, demonstra uma capacidade extraordinária que todos reconhecem no conselheiro, mas eu tenho essa dúvida, se não seria melhor que nós disséssemos que a ordem é a favor da cota para afrodescendentes. Me permite uma parte? Você já terminou? Não, é só para dizer o seguinte, me parece que esse problema é um problema de regulamentação pelas instituições, né? Porque o que nós estamos nos colocando é no sentido da constitucionalidade da regulamentação feita pelas universidades com base na sua autonomia. Especificamente em relação ao UNB. Há uma ADIM em tramitação no Supremo Tribunal Federal, em que o Conselho Federal dos Advogados do Brasil foi chamado para uma audiência pública e não teve posicionamento. Então, se está trazendo a questão para esse conselho, para que o conselho ingresse ou não, dependendo da sua decisão de mérito, em relação como a Miticuri, para referendar aquilo que a UNB fez, ou não. Sim, mas eu quero dizer nesse sentido que o que cabe é ser favorável ou não ao que a UNB fez e não dizer como é que ela deveria fazer. Então, é nesse sentido a minha... Perfeito. Conselheiro Luiz Viana, com a palavra para finalizar. Ô, Setembrino, repare,
Eu não usei a palavra pardo hora nenhuma, não sei. Eu ouvi na leitura do voto, não sei se eu vou de sua procurar, autoria ou se é transcrição. Eu vou procurar aqui depois. Na UNB, o plano de metas traz o seguinte texto, o plano de metas da UNB. Acesso, disponibilizar por um período de 10 anos, 20% das vagas do vestibular da UNB para estudantes negros em todos os cursos oferecidos pela universidade. Então, o texto expresso do plano de metas usa a palavra negro. Né? Depois, quando ele baixa um edital de convocação do vestibular 2009, ele fala o seguinte, o vestibular de 2009 da UNB será realizado por meio de 2 sistemas de vagas, o sistema universal e o sistema de cotas para negros. Então, reafirma. Veio no seu relator que estão excluídos aí os pardos e os mulatos. Não usa diretamente de afrodescendentes. Eu entendo a sua dificuldade, Setembrino, por isso que no meu eu vou voto... votar a favor do seu, sim, eu sei, mas relatório, essa é uma dificuldade. Eu acho que tem que esclarecer, inclusive, a manifestação do conselheiro de Alagoas. Eu concordo em gênero no caso com o que ele falou da desigualdade social também que existe, mas não é o caso de votarmos agora. Não, veja o seguinte, eu entendo a sua dificuldade, entendo o que o Elton falou, só que, primeiro, eu não tratei disso aqui. Segundo, não é possível fazer uma confusão entre medidas de política geral, por exemplo, a miséria, a pobreza, você combate com políticas gerais. Outra coisa são políticas especiais, políticas afirmativas. Então, eu não tratei, até porque não é o caso da discussão na DPF, nem é o caso da UNB, eu não tratei das cotas sociais e acho que não é pertinente incorporar ao voto, entendeu, Hélio? Porque não é esta a questão. A questão é, mesmo entre os pobres, há uma diferença racial. E você não controla isso, não contém isso com política geral. Por isso precisa ter política especial. Por outro lado, Setembrino, me permita lhe dizer uma coisa. Eu vou falar algumas coisas aqui, já que não houve divergência. Eu não quis incorporar no voto para não parecer sentimental. Apesar de Cláudio e Siqueira Castro terem mencionado a emoção, outros colegas também, eu tentei ser o mais objetivo possível. Mas eu quero falar algumas coisas para você e para os colegas. Na Bahia, no século XIX, um grande etnólogo, eu disse isso no dia da audiência aqui, disse o seguinte, as famílias tradicionais da Bahia são como caroço de algodão, branquinhas por fora e negros por dentro. Luiz Tarquínio, que é meu tataravô, era filho de escrava. Eu não tenho isso na minha pele, mas eu tenho isso no meu gene. Se nós formos procurar a genética, todos nós somos afrodescendentes, não dá para ir por aí. Não é essa a questão. A questão não é essa, a questão é como as pessoas são reconhecidas socialmente. O que Cláudio falou é de uma eloquência. Quer dizer, você tem um médico negro com sobrenome italiano, as pessoas procuram, quando chegam na porta e veem que o médico de sobrenome italiano é negro, não serve. É inferior. Entendeu? Não está apto. Pois não, Siqueira? Conselheiro Luiz Viana, o anedotário brasileiro é um anedotário étnico. Não se faz piada de branco no Brasil. Pois é, exatamente. O psiquismo coletivo trabalha com a discriminação racial, não? Exatamente. Eu queria dizer uma outra coisa, compartilhar com vocês. Essa semana que passou, essa semana que passou, eu estava lá às voltas com a conferência estadual, quinta, sexta e sábado, mas recebendo e-mail, Twitter, não sei o quê. Nós conseguimos recompor uma lista de e-mails de colegas do Colégio Antônio Vieira, dos jesuítas, na Bahia, onde eu estudei no meu secundário. Eu tinha muitos colegas, tinha um único colega negro. Colega querido, colega escoteiro, eu era escoteiro com ele, a gente estava até lembrando de passagens engraçadas, dormíamos na mesma barraca. Hoje eu sou advogado, ele é técnico. Ele é técnico, ele não entrou na universidade, não. Ele saiu de uma escola secundária igualzinha que eu cursei. Mas ele não entrou na universidade. Talvez até porque tenha preferido não arriscar. Ele foi para a escola técnica e ele hoje é técnico. Quer dizer, todos nós, pelo menos na minha vida profissional e na minha vida pessoal na Bahia, nós temos essa experiência. Estava dizendo aqui a César, por que isso aparece agora? Eu fiz questão de ler a Convenção de 69, eu sei, Clé, que
a convenção posterior já tratou disso, para mostrar que isso está no Brasil como texto normativo desde 69. Por que aparece agora? Por que isso é questionado agora? Porque agora você tem políticas afirmativas que tocam na elite branca. É por isso. Não é por outra coisa, não. É. A elite branca, cujos filhos e filhas estão tendo dificuldade de entrar na universidade quando você reduz as cotas. Eu tenho uma afilhada que sábado fomos jantar fora para comemorar que ela entrou na universidade, na Faculdade de Direito da UFBA, na segunda lista, porque na primeira ela não passou por causa das cotas. E ela não estava contra, não. Minha filha tem 18 anos, vai fazer vestibular no final do ano, vai fazer para Direito. E ela apoia as cotas, como o pai dela apoia as cotas. Ela vai ter mais dificuldade? Vai. Mas, evidentemente, ela teve mais facilidades com a vida escolar que ela teve, com a vida social que ela tem. É exatamente isso. Toca as pessoas, é evidente que toca. Esse é um problema concreto. César está me lembrando aqui, a cota do boi. Já houve época em que a cota era censitária, quem tinha a lei do boi, quem tinha dinheiro, né? Fazendeiro. Pois é, filho de fazendeiro tinha direito a... Não, exatamente, não chocava ninguém. Então essa é a questão. E eu entendo, eu acho que é uma questão polêmica mesmo. E eu tentei, César Mino, repare, quando eu pessoalmente, busquei na regra constitucional da autonomia universitária, foi exatamente para que eu não tivesse, nesta oportunidade, que equacionar essas questões. Então, cada universidade vai equacionar a sua questão no momento oportuno, na hora que for regulamentar, se achar interessante de fazer. Como eu disse, eu acho que tem outras políticas afirmativas para fazer, inclusive de acesso à universidade, mas não é esse o momento, porque nós fomos chamados para discutir isso. E eu quero terminar... citando Rui Barbosa, a pedido de Durval. Nosso colega Durval, que no dia da audiência chorou aqui. Durval é um homem muito emotivo. Quando ele foi relatar fatos e a defesa dos negros e negras da Bahia, Durval chorou com a emoção que aflorou. E eu disse a ele que eu ia mencioná-lo e que, em homenagem a ele, ia trazer, e quero terminar com esse pequeno trecho de Rui Barbosa na oração dos moços. Por tantos e tantos citados na questão da igualdade e da desigualdade, que eu fui buscar qual é o texto que ele cita isso. E eu quero acabar com ele. Não há no universo duas coisas iguais. Muitas se parecem umas às outras, mas todas entre si diversificam. Os ramos de uma só árvore, as folhas da mesma planta, os traços da polpa de um dedo humano, as gotas do mesmo fluido, os argueiros do mesmo pó, as raias do espectro de um só raio solar ou estelar. Tudo assim, desde os astros no céu até os micróbios no sangue, desde as nebulosas no espaço até ao ajôvares do rocio na relva do prado. A regra da igualdade não consiste senão em quinhoar desigualmente aos desiguais, na medida em que se desigualam. Nesta desigualdade social, proporcionada à desigualdade natural, é que se acha a verdadeira lei da igualdade. O mais são desvarios da inveja, do orgulho ou da loucura. Tratar com desigualdade a iguais, ou a desiguais com igualdade, seria desigualdade flagrante, e não igualdade real. Os apetites humanos conceberam inverter a norma universal da criação, pretendendo não dar a cada um na razão do que vale, mas atribuir o mesmo a todos, como se todos se equivalessem. Isso é Rui Barbosa, na oração dos moços. Pelas palmas, certamente, não só Rui Barbosa, mas em função da decisão unânime desse Conselho, fica aprovado, então, o ingresso da Ordem dos Advogados do Brasil na DPF, no sentido de apoiar a política de cotas da Universidade de Brasília. Parabéns a esse Conselho, que mais uma vez faz história. Minha querida Silvia Cerqueira, que pediu a palavra. E que bom, Silvia, que aqui à frente de 40 estudantes lá do Mato Grosso do Sul, da Universidade da Grande Dourados e de Mato Grosso, vão poder ouvir uma discussão tão profunda quanto essa, importante para o Brasil inteiro. Senhor presidente,
senhores conselheiros, seguramente eu tenho, nesse momento, que fazer um esforço sobre-humano para dizer essas poucas palavras que, obviamente, levada pela emoção, tentarei dar uma sequência lógica e me afastar um pouco da emoção que me toma completamente. Inicialmente, eu quero agradecer ao presidente Offi pela coragem ao trazer esse tema para ser debatido nesse plenário, quando sequer tínhamos a certeza de qual seria a decisão que daqui sairia, pela relevância do tema e pela linha extremamente conflitante que vem sido discorrido nos debates que vêm ocorrendo Brasil afora. E nós não tínhamos a certeza. E eu dizia ao presidente, presidente, vamos levar as cotas, porque eu confio no senhor, eu confio no plenário da minha casa. E, realmente, outra coisa não aconteceu, senão a aprovação das cotas. Mas também não posso esquecer da coragem do presidente, ex-presidente César Brito, quando também teve a coragem de instalar a Comissão de Promoção da Igualdade, para que no seio dela pudessem ser recepcionadas matérias dessa natureza. Quero hipotecar a minha gratidão ao conselheiro Luiz Viana, também pela coragem, pela lucidez, pela competência, pelo brilhantismo. Agradecer a minha bancada, ao doutor Marcelo Zarif, sobretudo ao doutor Durval Júlio Ramos Neto, que está hospitalizado e não pôde estar aqui. Eu quero fazer uma homenagem a ele, porque é um dos grandes defensores das cotas, e dizer que hoje aqui eu agradeço em nome de toda a comunidade negra do Brasil, que aguardava com muita ansiedade esse julgamento aqui das cotas. Quero agradecer a comissão que veio de Uberlândia. Eles viajaram mais de 8 horas para estarem aqui acompanhando, a presidente Vera, que está aí, e mais os companheiros do Rio de Janeiro, da assessoria também, e dizer que o Brasil está de parabéns. Nós, da comunidade negra, estamos agradecendo e hipotecando a nossa gratidão, porque, a partir de hoje, esse tema será visto com outros olhos. Seguramente, ele terá aprovação no Supremo Tribunal Federal. Muito obrigada. Obrigado, Silvia. Em sua pessoa, quero homenagear todos os colegas, as entidades que estão aqui presentes e dizer que estou, mais uma vez, muito orgulhoso de poder conviver com esse conselho. Vale a pena todo esse esforço, todo esse sacrifício, quando a gente vê situações como essa, a ordem se posicionando em favor do Brasil, em favor da igualdade. Muito obrigado a esse conselho, realmente é algo que emociona muito a todos nós.